Ao vivo com o RF News, 12 horas e 3 minutos. E um confronto entre policiais e usuários de drogas na Cracolândia, em São Paulo, terminou com 8 pessoas presas e PMs feridos. Lojas foram invadidas e saqueadas. O vídeo mostra o momento em que um grupo usa um poste de metal para arrombar a porta de uma loja de equipamentos de informática. Em seguida, eles se aglomeram na calçada. Começa o saque. Dezenas invadem a loja e pegam caixas, peças e computadores. Um dos suspeitos é flagrado levando embora um televisor. Quando o dono da loja chega de carro, o grupo foge, levando também o poste usado para arrombar a porta. A loja fica na região conhecida como Cracolândia por causa da concentração de usuários de droga no centro de São Paulo. E o prejuízo, segundo o dono, chega a R$20 mil. A gente batalha tanto para conseguir ter as coisas. Segundo o dono. Não tem nem segurança para ajudar, porque passou viatura, passaram direto, nem pararam, nem nada. Outros comércios próximos dali também foram saqueados. A loja de calçados teve 4 portas arrombadas. Prateleiras de vidro foram destruídas e os estilhaços se espalharam pelo chão. Calçados ficaram espalhados pela rua. Essa loja de materiais elétricos foi o outro alvo. As fotos mostram a situação no interior das lojas. 8 pessoas foram presas. Elas aparecem nesta imagem, deitadas na calçada. Os saques aconteceram depois de um confronto entre PMs e usuários de drogas. Por volta das 8 da noite, essa base da Polícia Militar foi atacada. Um dos moradores de rua teria arremessado um coquetel Molotov e os estilhaços atingiram um sargento que ficou ferido na boca. Ele está internado no hospital e, segundo a polícia, os ferimentos foram graves. Depois disso, a tropa de choque foi chamada e o tumulto dispersou. E durante essa dispersão é que aconteceram os saques aos comércios aqui do centro da cidade. Para você ter noção de onde fica essa base da Polícia Militar, logo depois daquela grade ali, já é a Cracolândia. Representantes de um movimento de apoio aos moradores da Cracolândia dizem que táxis foram motivados pelas frequentes agressões da PM aos usuários. Esse ano tem acontecido bastante esses ataques, desde chutar o povo que está lá no chão, empurra e fica provocando, fica atiçando esse negócio, sabe? Já a polícia suspeita que o confronto foi uma represália dos usuários a uma operação que prendeu pelo menos 10 pessoas por tráfico de drogas na região da Cracolândia. E um roubo a banco terminou com uma cliente baleada em São Paulo. Toda a ação aconteceu em um dos cruzamentos mais movimentados da capital. As câmeras gravaram a invasão dos bandidos. Os 2 assaltantes entram juntos no banco e o rapaz de cinza saca a arma. Nesta outra imagem dá para ver quando ele pega o revólver e parte para cima do vigilante. O segurança se protege enquanto o outro agente que estava nos fundos atira nos bandidos. No meio da troca de tiros, os ladrões desistem e fogem correndo. Esta funcionária que estava sentada perto de um dos balcões levanta mancando. Evelyn Fernandes foi atingida na perna. Quando percebe que ela está ferida, o vigilante que evitou o roubo tenta ajudá-la. No balcão de atendimento onde a jovem estava, ficaram 2 marcas de tiros. Na hora do assalto, as imagens não mostram, mas uma cliente realizava saques no caixa eletrônico. Ela foi surpreendida pela troca de tiros e acabou baleada no peito. Perto dos caixas eletrônicos, onde Osaldina de Souza Coelho foi atingida, também ficaram marcas de tiros. A cliente é esta que aparece entrando no banco segundos antes da chegada dos assaltantes. A mulher passou por cirurgia durante a noite e foi levada para a UTI em estado grave. A funcionária do banco, atingida na perna, não corre risco de morrer. No banco onde aconteceu a tentativa de roubo, não há detectores de metais para ter acesso ao local onde aconteceu a troca de tiros. Até agora, nenhum dos ladrões foi preso. A agência fica em um dos cruzamentos mais movimentados de São Paulo. Ainda mais aqui ainda, é bem arriscado mesmo. Mas durante o dia você não espera também ser roubado dentro do banco, né? À noite, essa hora ainda é mais previsível. Uma conta que todo motorista tem que pagar no começo do ano, o IPVA. Mas para onde vai esse dinheiro? Você sabe? Então veja agora. A conta é alta e todo mundo se pergunta: para onde vai o dinheiro do IPVA? Eu acho que é para melhoria mesmo, nas estradas, segurança. Tapa buraco, melhoria das estradas. Não tenho uma ideia muito ao certo para onde que ele vai, mas esperasse que ele fosse um dinheiro que a gente pagasse sobre o carro e voltasse pra gente em estrada, alguma coisa do tipo. Isso é o que quase todo mundo pensa, mas associar a receita do IPVA à construção ou manutenção de ruas e estradas é um erro. Só que afinal, para que serve esse imposto então? Bem,
São muitos destinos e eles são definidos a cada ano. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é um tributo estadual. Por lei, 1/5 do montante vai para um fundo federal para a educação, o Fundeb. O restante é dividido entre o estado e o município onde o carro é registrado. Todos os anos, a lei de diretrizes orçamentárias da cidade define em que o dinheiro vai ser usado. Saúde, educação, construção de obras públicas e até mesmo para aumentar ou conservar avenidas e rodovias. Depende da necessidade. A Constituição brasileira proíbe expressamente a destinação da receita de impostos a despesas determinadas. E isso por quê? Exatamente para permitir ao administrador e ao legislativo, a cada ano, diante das múltiplas necessidades, prioridades que aparecem, poder destinar aquela massa de recursos para um ou outro fim. Só no estado de São Paulo, por exemplo, a arrecadação com o IPVA neste ano deve chegar a quase 15 bilhões e meio de reais. Em Minas Gerais, 4,6 bilhões. No Rio de Janeiro, supera os 3 bilhões de reais. Se todas as receitas fossem carimbadas, cada vez que surgisse uma necessidade nova, seria necessário criar um imposto novo, O raciocínio vale para todos os impostos. A gente sabe que pagou, mas desconhece em que o dinheiro foi investido. Paga o imposto, a gente não sabe nem para onde vai o dinheiro. Notícias: uma estudante de 16 anos foi baleada durante um rodeio no Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro. A vítima chegava em casa quando tudo aconteceu. A jovem é mais uma vítima da guerra entre policiais e traficantes. Thaísa da Silva Matos, de 16 anos, foi baleada quando chegava em casa, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio. Tinha acabado de chegar da praia com a mãe dela e com os irmãozinhos dela. Ela estava na porta de casa. Começou o tiroteio, ela foi correr e foi baleada. A estudante foi socorrida e levada para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, onde passou por uma cirurgia. Estas fotos mostram a movimentação de policiais durante o intenso tiroteio no Morro dos Prazeres. PMs da UPP foram cercados por traficantes. Durante parte da noite e madrugada, o clima ficou tenso. As ruas do bairro ficaram desertas. Foi preciso pedir o reforço de homens do BOPE e do Choque. De acordo com testemunhas, tudo começou no fim da tarde, próximo à quadra onde jovens participavam de atividades esportivas. A polícia não se manifestou sobre a operação e nem comentou o caso da jovem estudante baleada. Somente a perícia vai dizer de onde partiu o tiro. Apenas mais uma vítima dessa guerra urbana do Rio, E um comportamento de um médico em Samambaia, distrito de Brasília, virou caso de polícia. Ele se recusou a atender vários pacientes, olha só. Os vidros quebrados são consequência da revolta de familiares de um paciente que, mesmo baleado, não recebeu socorro. Esse homem, com várias lesões, teve que ser levado para outro hospital. Os próprios bombeiros foram à polícia e registraram um boletim de ocorrência contra o médico. Essa mulher também resolveu prestar queixa porque o mesmo médico não quis atender a mãe dela. Ela tem os direitos dela, Então ela está sentada na cadeira de roda lá dentro, só esperando para morrer. Absurdo. E deve retornar às discussões do Senado em fevereiro o projeto de regulamentação dos jogos de azar do senador Ciro Nogueira. Uma comissão do Senado aprovou em novembro do ano passado a legalização. A ideia é gerar mais empregos, mas por enquanto o assunto tem gerado mesmo muita polêmica. Pelo projeto aprovado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas eletrônicas poderão ser legalizados. A ideia é incentivar a retomada do crescimento econômico do país. O Brasil é um dos poucos países entre as maiores economias do mundo que ainda não conta com a regulamentação desse tipo de jogo. 91% dos recursos e tributos arrecadados seriam destinados à Seguridade Social, 3% ao Fundo Penitenciário Nacional e 2% ao Departamento de Polícia Federal. Também serão destinados 2% ao Fundo Nacional de Cultura e outros 2% ao Esporte Olímpico e Paralímpico. Regulamentar o jogo não só é uma iniciativa que vai trazer inúmeros benefícios, como é uma iniciativa que também se ajusta por retirar da sociedade ferramentas
que levam a suborno, que levam à compra da autorização para operar de forma ilegal. O país perde imposto, perde tributos, o país perde geração de empregos formais. Então nós temos um elenco de motivos de ganhos pela legalização. Pelas regras, a exploração dos jogos de azar caberá apenas à União. A Caixa Econômica Federal vai administrar as contas das empresas e dar apoio à fiscalização. Para a concessão, deverá haver sempre uma licitação. O contrato deve durar 25 anos e poderá ser renovado apenas uma vez. No caso dos bingos, por exemplo, eles poderão ser abertos em cidades com mais de 200 mil habitantes. Município com mais de 1 milhão de habitantes terão um limite máximo de 5 unidades. Já os bingos beneficentes não se enquadram na nova legislação. Aos estabelecimentos fica obrigatória a identificação do apostador. Menores de 18 anos não podem participar. As empresas que explorarem os jogos serão obrigadas a manter em arquivos registros de controle de apostas e de câmeras de segurança por 5 anos para dar acesso à fiscalização. Quem possuir mandato eletivo está proibido de explorar jogos de azar. O texto também veda dirigentes e empregados da Caixa e pessoas que cometeram crimes. A pena para quem promover jogos sem licença é de 5 anos de prisão. Para este promotor, a volta deste tipo de atividade é um retrocesso. Há 3 aspectos principais que podem prejudicar a sociedade em geral, né? Seria o aspecto criminal, o social e de saúde pública. Esse aspecto criminal englobaria o quê? Questão de lavagem de dinheiro, através da simulação de prêmios, né? Apostadores simulariam prêmios e conseguiriam regularizar, limpar o dinheiro que, em tese, seria de origem ilícita. A questão da adulteração das máquinas, né? Porque são mecanismos eletrônicos facilmente manipuláveis, em que independe da sorte do jogador. Então, pode gerar prejuízo a quem está jogando. Temos a questão da saúde pública, que desde 1992 o vício em jogos, o vício compulsivo, é reconhecido como uma doença, que também nosso sistema de saúde não está preparado para receber esse tipo de usuário, né, de doente, de paciente. O reflexo social geraria endividamento das famílias, despesas, problemas nos lares, obviamente, em razão do vício de pessoas viciadas que colocariam todo o orçamento familiar em jogos, né? A fiscalização dos jogos de azar também é um ponto questionado pelo MP. Realmente vai dificultar um pouco o trabalho. E sem fiscalização, o jogo sem fiscalização vai se tornar um campo fértil para exatamente ocorrer a exploração indevida através de organizações criminosas, né? Desde 1946, os jogos de azar são proibidos aqui no Brasil. A vedação absoluta dos bingos é mais recente, vem desde 2004. Mesmo com as regras estabelecidas para regulamentação, a volta desse tipo de atividade aqui no país ainda divide opiniões. Desde quando vai gerar emprego, é o que nós precisamos, e que vai pagar os impostos direitinho, e que vai ter responsabilidade nas coisas, por que não? Não tem necessidade de aprovação, né? Tem tantas outras coisas mais importantes. Tem um monte de jogo aí que só dá dinheiro para o governo, não dá dinheiro para os outros, entendeu? Mas eu não sou contra, não. Somente essas mulheres que é aposentadas, que já não tem muito serviço a fazer, né? Aí vem pro bingo, tá certo, ela não pode ficar o dia inteiro ali, né? Mas eu sou a favor. Creio que conseguimos agasalhar as sugestões que buscavam equilibrar entre aqueles que defendem a legalização e aqueles que querem a legalização, mas que haja todo um cuidado em relação aos crimes de lavagem, o maior controle por parte da Polícia Federal. O fato também é que se proíbe, vai na clandestinidade, né? Daí não resolve nada e vira crime. De volta ao vivo para todo o Brasil, 12h31. Agora um acidente de ônibus na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. Coloca as imagens. Um ônibus biarticulado bateu na traseira de um outro articulado. 8 pessoas ficaram feridas com a batida. Pela imagem, dá para ver que o impacto foi forte e o trânsito na região ficou muito prejudicado. As vítimas foram levadas para hospitais da região.
E o engavetamento próximo à rodovia dos Bandeirantes, aqui na região de Campinas, deixou muitos motoristas desesperados. O acidente envolveu carros e vários ônibus durante um temporal. 2 ônibus, um caminhão carregado, um táxi com passageiro e outros 6 carros se envolveram no acidente. Na hora eu pensei que eu ia morrer. Estou em choque até agora. 40 minutos após a batida, a operadora de máquina, Kátia, ainda estava em choque. O carro dela ficou prensado contra a mureta de proteção. Na hora que eu abri a porta do carro, olhei para trás, estava vindo o caminhão. E aí eu tive a intuição, fechei a porta, que senão o caminhão tinha... Por pouco tinha acontecido pior, né? O engavetamento aconteceu no quilômetro 11 da SP-101, próximo ao viaduto da Bandeirantes. Teve veículo que ficou todo retorcido, difícil até de reconhecer o modelo. Apesar dos estragos, as vítimas tiveram apenas arranhões. No momento do acidente, chovia forte e a pista estava bastante molhada. O ônibus vinha descendo, aí ele escorregou na pista. Escorregou, ficou de atravessado. O motorista do ônibus alegou que havia óleo na pista. Os ônibus estavam sem passageiros. Sobre o estado dos pneus, a empresa desmentiu que estivessem fora dos padrões de segurança. O congestionamento registrado na altura de Hortolândia chegou a 3 quilômetros. A pista só foi liberada quase 2 horas após o acidente. Mas 2 motoristas, que não estavam envolvidos no engavetamento, tiveram que esperar. É que eles tentaram desviar da interdição e os veículos ficaram atolados no canteiro lateral da rodovia. Precisaram de uma ajudinha do guincho. Impressionante. Bom, e 4 veículos caíram em uma cratera aberta por conta da chuva na vicinal Vereador José Berto, que dá acesso à rodovia que liga Paraguaçu Paulista a Borá, no interior de São Paulo. A força da água abriu uma... a Borá, o menor município do estado de São Paulo. Era madrugada, chovia e a visibilidade era ruim. Alex pilotava uma motocicleta. Ele é vigia. Havia saído de uma usina onde trabalha por volta das 13h30 da manhã. Ainda na cama do hospital, conta como tudo aconteceu. Do nada sumiu o chão. Sumiu o chão, só senti aquela sensação assim de decolando, caindo mesmo. Aí que eu senti só um impacto, bati no barranco lá embaixo, já atravessando a água, que tinha um corpo muito forte ali, uma água ali. Depois de sair da cratera, Alex diz que tentou avisar outros motoristas, mas sem sucesso. Tentei avisar o caminhão, tentei sinalizar, né? Mas não parou. Passou direto. Aí os meninos que estavam com o carro também, que estavam passando também, eu já estava quase chegando no trevo já. Eles passaram, eu sinalizei, tentei gritar, né, falando, o asfalto cedeu. O nível de água subiu muito, pelo menos 5 metros. Ali, dá pra gente ter uma ideia, o mato tá todo caído, o terreno é muito instável. E daqui a gente pode ver os veículos. Tem aquele carro prata com alerta ligado, o caminhão, um outro carro ali atrás e também uma motocicleta. Todos caíram dentro da cratera. O trabalho de resgate das vítimas foi arriscado e envolveu dezenas de socorristas. Então foi feito a descida primeiro com 2 bombeiros no rapel. Eles fizeram o primeiro atendimento das vítimas, enquanto a gente montava todo o sistema aqui em cima e aguardava o apoio para ser retiradas. A rodovia é a principal via de acesso entre os municípios de Paraguaçu Paulista e Borá, que ficou ilhada por causa da cratera. As 6 vítimas foram trazidas para o pronto atendimento da cidade de Paraguaçu Paulista, distante em torno de 5 quilômetros, mas uma delas já estava sem vida. Além de Alex, outras 4 vítimas continuam internadas, mas sem maiores riscos. E em Santa Bárbara do Oeste aconteceu um caso bem parecido no ano passado e nós mostramos aqui também no RF News. E não para de chover também em São Paulo pelo 2º dia consecutivo. Um desabamento foi registrado em Francisco Morato, nós temos as imagens. 4 casas desabaram apenas nessa rua. O barranco de aproximadamente 20 metros não aguentou o volume de água. O asfalto cedeu e as casas desabaram. São mais de 59 áreas de risco em Francisco Morato. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido e os moradores agora tentam resgatar o que sobrou. Bom, e vamos falar sobre a crise do sistema penitenciário. Mais uma rebelião aconteceu em uma unidade do Rio Grande do Norte. Soltos dentro de Alcaçuz,
Os presos do pavilhão 5 tentaram invadir o local onde estão os detentos de uma facção rival. Policiais e agentes tentaram impedir o confronto. Das guaritas, usavam armas não letais e nos telhados, os presos faziam ameaças. Detentos também arremessavam pedras. 4 ficaram feridos. A segurança na área externa foi reforçada pela Polícia Militar e pela Força Nacional. Até agora, o governo do estado confirmou 26 mortes, mas há a possibilidade desse número aumentar depois de uma vistoria completa na unidade. Houve ainda registro de fugas. Capturamos um preso. Ele havia afirmado que outros presos teriam também intentado fuga, mas isso ainda demanda de confirmação. O pavilhão 4, onde ocorreram as mortes durante o fim de semana, ficou completamente destruído e os presos usam os destroços para fazerem armas como lanças e facas artesanais. Os destroços são formados por ferros. Esses ferros são transformados em espetos e em lanças. Bom, e para tentar conter as rebeliões, o presidente Michel Temer autorizou o reforço das Forças Armadas nos presídios do Brasil. Por meio deste decreto, o presidente da República autoriza o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no sistema penitenciário brasileiro. E havendo o pedido dos governadores, os militares poderão, inclusive, fazer varredura. Inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. O ministro da Defesa garante que não haverá agravamento do conflito porque os militares não terão contato direto com os presos. Esse papel será feito pelas polícias e pelos agentes penitenciários. Os presídios hoje são autênticos escritórios de trabalho do crime organizado que se nacionalizou. No Ministério da Justiça, os áreas de segurança e administração penitenciária deixaram claro que sem verba extra e permanente, os estados, já em dificuldades financeiras, não têm como vencer a crise dos presídios. Ficou acertado encaminhar ao Congresso proposta de lei para criar um fundo de financiamento com repasse obrigatório e exclusivo. Alguns propõem a separação dos presos. Separa os presos de facções antagônicas, facções opostas. Separando, eu creio que a tendência é reduzir essas mortes bárbaras. Já pediu o ministro Alexandre de Moraes para mandar um avião para recolher esses líderes do PCC para irem para a presídio federal. Entre as medidas anunciadas, o Ministério da Justiça propõe instalar 27 núcleos de inteligência policial nos estados e no Distrito Federal. Repassar quase 300 milhões de reais para a compra de bloqueadores de celular, scanner e tornozeleiras eletrônicas. Já o Planalto anuncia um comitê integrado de inteligência, defesa, justiça e segurança institucional e uma comissão para reformar o sistema penitenciário com integrantes dos 3 poderes. Bom, e hoje o presidente recebe também governadores para tratar sobre a segurança dos presídios. Ele salvou 4 pessoas de um apartamento que estava em chamas no litoral de São Paulo. O fogo no segundo andar do prédio. Jorge Araújo da Silva pegou uma escada e resgatou as 4 meninas que estavam pedindo socorro na sacada. O pai havia saído para ir à padaria. Bom, você quer sugerir uma pauta para a produção do RF News? Enviar uma reclamação, fez uma foto, um vídeo interessante aí pelas ruas da sua cidade em qualquer lugar do Brasil? Anota agora, o nosso WhatsApp está na tela, 19 97414 8550. Vou repetir, 19 97414 8550. Você pode também tirar uma foto agora e enquanto assiste o RF News, nos enviar essa foto com o seu nome e cidade. Na sexta-feira tem o quadro Você aqui no RF News. Estou, claro, esperando a sua participação. De volta ao vivo, 12 horas e 54 minutos. Bom, você já curtiu a página do Facebook do RF News? Ainda não? Aproveita, abre o aplicativo aí para curtir agora. Facebook/RF News Rede Família. Essa página aqui, todo dia tem conteúdo exclusivo para você que clicar aqui, ó, em curtir. Tem nossas publicações diárias. Você pode comentar, curtir, compartilhar e enviar a sua foto aqui enquanto assiste o programa. Estou, claro, esperando a sua participação.
E moradores de Belo Horizonte colocaram literalmente a mão na massa e estão construindo a tão sonhada casa própria. Médio cômodo, prepara a massa, supervisiona o marido e dá aquela bronca. Eu que mando e ele só obedece. E ai de seu argentino se discordar. Tudo aqui, cerâmica, tudo aqui, acabamento é dela. Isso aí é coisa dela. Só tô fazendo o que ela tá pedindo. Flávia põe a mão na massa. Com a ajuda do marido, a dona de casa fez o acabamento quase todo por aqui e gastou 60% a menos na obra. De olho na periferia, foi assim que a ONG Arquitetas Sem Fronteiras mudou a vida de cada uma dessas donas de casa e promoveu uma pequena revolução aqui na comunidade Dandara, em Belo Horizonte. E tudo isso com muito, mas muito trabalho e com quase nenhum recurso. O dinheiro inicial, cerca de R$9 mil, veio desta arquiteta, que recebeu uma bolsa do curso de mestrado da UFMG. O objetivo do estudo era promover e incentivar a arquitetura tão distante de uma ocupação como esta. Essas mulheres ganharam uma autoconfiança, uma autoestima que extrapola o espaço da moradia, né, que vai para a vida delas. Então, isso que foi a grande virada assim do projeto, né? Débora recebeu o dinheiro e as instruções de como fazer o projeto de casa. Agora é bater a laje, que a gente vai terminar aqui e construir em cima. Bela iniciativa. Bom, será que as cores podem ajudar a emagrecer? É o que dizem alguns especialistas. Olha só que interessante. A modelo que está entre as mais famosas do mundo vive lançando moda. Foi ela que postou a foto mais curtida da história do Instagram. Dessa vez, Kendall Jenner, fã assumida do rosa, decidiu que essa também seria a cor das paredes da casa dela. Mas não é qualquer tom. É o rosa Baker Miller. É que a modelo americana, irmã da socialite Kim Kardashian, acha que a cor é mesmo poderosa. Ajudaria até a manter o peso. Acho que não, acho que ela fez mais pra chamar atenção mesmo. O que eu acredito é força de vontade e foco, entendeu? Quer emagrecer, fecha a boca. A declaração deixou muita gente desconfiada e virou até motivo de piada. Acho que só se construir a parede fechando a geladeira, só, o único modo. Aí pode ser qualquer cor, mas acho que só a cor não vai ser o suficiente, não. Mas, segundo a revista, nos anos de 1980, pesquisadores americanos testaram 1.700 pessoas durante 4 anos. Mais de 1/3 delas observaram que aquele tom de rosa ajudou a reduzir a fome. Alguns estudos realmente comprovam que as cores têm grande influência no nosso cérebro. Mas para a gente entender um pouco mais como isso funciona em termos de decoração, a gente está aqui com a Marília Veiga, que é design de interiores. E eu já estou vendo aqui no seu escritório, ó, uma parede ali vinho, contrapondo outras paredes aqui que são cinza claro, né? O que isso causa no nosso cérebro? E realmente tem fundamento essa história de como a cor influencia na nossa vida. Nesse caso desse ambiente, eu quis jogar essa cor vinho para dar um aconchego no ambiente, fazer um contraste, porque como você viu, realmente as paredes são cinza claro. Mas nem ela, que conhece tão bem o universo das cores, acredita na teoria da modelo famosa. Se essa moda pegar, eu diria que todo mundo vai entrar no pink, né? Porque quem que não quer ter menos fome? Isso eu já não acredito tanto. Para os psicólogos, a teoria da Kendall pode até fazer sentido se a gente pensar que o rosa é a cor dos contos de fada. Se a gente for pensar numa questão cultural do mundo cor-de-rosas, aí a gente vai pensar, o mundo cor-de-rosa acalma. Se acalma, diminui a ansiedade. Se diminui a ansiedade, pode influenciar no apetite, tá? Só que pensando no lado científico, é muito perigoso a gente rotular. Por enquanto, a única certeza é que se funcionasse mesmo, essa dieta da parede rosa teria muitos adeptos. Vou pintar a casa inteira. E o RF News fica por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.